gera valor. BNC News, informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market nessa sexta-feira, dia 22 de setembro. Ao lado hoje de André Moraes e também Héctor Sanches, traremos as informações de mercado financeiro que irão, né, todas a agenda e tudo que vai acontecer no mercado, que vai movimentar aí essa sexta-feira, mercado aparentemente de ressaca, após o ajuste das decisões aí dos bancos centrais mundo inteiro, né, calibrando os seus juros, a bolsa com forte queda ontem, o dólar voltando, subindo em patamares ali que fazia tempo que não alcançava. O mercado se ajustou e começa aí, né, agora uma sexta-feira, de novo, usar essa palavra de ressaca. Geralmente, quando o mercado tem muita volatilidade, dá aquela acalmada aí na força, né, porque ninguém aguenta muita volatilidade, não. Ninguém, até o operador de mercado financeiro. Na Ásia, né, teve forte recuperação com a queda das ações no dia anterior após a decisão do Banco Central do FONC. Hong Kong e da China continental ali, né, com retorno do fluxo estrangeiro, com incentivo para o mercado de capitais. Pequim adotando novas medidas, né? No caso, o mercado espera que Pequim adote medidas aí para estimular a recuperação da economia nesse quarto trimestre. Então a gente teve algumas bolsas da China, Hang Seng, por exemplo, liderando os ganhos ali após 3 sessões de quedas, depois de cavar mínima mensal na véspera aí, né? O minério de ferro também subindo bastante, né? Isso contribuindo para por exemplo, economias, como a velha economia da Inglaterra, que sobe também acompanhando essa alta das commodities. Nas demais bolsas, depois da manutenção da política ultra acomodativa do Banco do Japão, né, que enfraqueceu o iene, prevaleceram aí os ajustes com a liquidação em Nova York, em meio à expectativa aí da manutenção de juros nas máximas em 22 anos por um longo tempo ou por um tempo maior. A Europa, fala um pouquinho de Europa também, os principais mercados europeus operaram mais em baixa ali, seguindo a liquidação da véspera em Nova York, ali mais a Bolsa de Londres, né, como eu disse, contrariando a tendência apoiada principalmente por alguns papéis de commodity, né? Então, um pouco mais forte na recuperação. Ontem, na hora que caía as ações dos países na Europa, do bloco europeu, Nova York não, Londres era a única que sustentava com uma queda menor, né? Então, recuperando agora o minério de ferro, o mercado continua de olho no petróleo, né? E o mercado agora tenta olhar um pouquinho mais para frente para ver o que nos reserva os números para que as bolsas se movimentem. O nosso índice não está indo muito bem, a semana é difícil, semana com queda. Ontem fizemos uma forte queda por aqui, mas eu não vou falar sozinho, não. Eu vou trazer 2 especialistas do mais alto gabarito do mercado financeiro brasileiro, Héctor Sanches e André Moraes. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Que dupla. Vou começar aqui só com o Héctor aqui, né? Vou começar só falando com o Héctor e depois o André Moraes já vai na sequência. Héctor, hoje ressaca pelo menos ali, a dor de cabeça tá todo mundo meio tonto aí, porque a oscilação foi real no dia de ontem. Não digerimos ainda, tem que tomar um sorrisal para ainda descer tudo que está acontecendo, mas aparentemente aí o mercado continua meio negativo, né? O que você está enxergando e qual que vai ser os próximos passos para o investidor que está nos assistindo? Vamos lá. Então, de fato foi uma bala de canhão, né? Nessa quarta e quinta-feira, né? Quarta-feira a decisão do FONC foi uma bala de canhão, depois vem o Copom aqui, lá fora a gente teve BOE surpreendendo os mercados. Essa madrugada, como você pontuou anteriormente, BOJ veio mais acomodatício. Lá do Oriente a gente tem aí uma outra suavização a fim de atrair capitais da China, mas está todo mundo tentando digerir uma semana amplamente conturbada, Marco. Tá todo mundo meio né?
de costa para a parede, encostado na parede ali, porque acho que ficou um pouquinho mais conturbado alguns investimentos, né? Principalmente para renda variável. A gente está vendo o pessoal ainda tentando se agarrar na renda fixa. André Moraes, o que vai ser do nosso índice, que não vai para cima de 120 mil pontos, nem com reza brava. O mercado aí realmente chegou a beliscar essa semana, ficou lá trabalhando. Aí eu conversei com um amigo meu chamado Hétero no começo da semana, ele falou, ih, rapaz, não sei, o índice não vai estar com cara boa não, tô achando que é para baixo. Eu devia ter vendido naquela hora, viu, porque só foi ladeira. A gente até vendeu no intraday, né? Mas não pegou todo o movimento, porque parte dele foi com gap de quarta para quinta. Então, Marco, olha só que engraçado, né? Isso nada mais é do que a falta de tendência que eu gosto de chamar de consolidação. Há 2 semanas atrás, na sexta-feira, quando eu estive aqui, a gente falava de falta de força do mercado. Na sexta-feira passada, a gente falava de excesso de força do mercado, que o mercado tinha subido na segunda, na terça, na quarta e na quinta, né? Tinham bons dados na sexta, acabou que sexta foi um dia sem muita volatilidade e tudo mais. A gente acabou terminando negativo, mas bem perto de um ponto de resistência, que é esses 120 mil pontos aí que a gente falou. Na verdade, para mim, o ponto mágico é 120.500, né? E aí, essa semana a gente chega na sexta-feira desanimado porque o mercado voltou a cair de novo. Ou seja, é aquela gangorra, né? De você vai para cima, vai para baixo e por enquanto não vai para lugar nenhum. E esse é o pior cenário para o investidor, né? Porque se tiver que cair e cai logo, né? Tá tudo resolvido. Você vai cair o mercado, agora vamos comprar por um preço mais baixo, né? E se tiver que subir, que seja logo também. A gente não quer ficar aqui nessa apreensão, né? Eu acho que uma coisa que eu já percebi, que a intensidade da dor, né, tem a ver com a porcentagem que você está para trás nos seus investimentos e o tempo que isso demorou para acontecer. Por exemplo, a crise de 2008, para o mercado voltar ao topo, levou mais de 1 ano e meio, né? Alguns ativos levaram 4, 5 anos para voltarem ao topo que estava antes de 2008. Essa é uma dor muito maior do que a dor que sentiu o investidor em 2020, quando teve a crise do Covid, porque a queda foi do mesmo tamanho, mas 1 mês e meio depois tudo tinha voltado para o preço original. Quer dizer, o tempo foi menor, né? E esse tempo que a gente está levando para lateral aqui, já é mais de 1 mês que a gente está lateral, né? Acaba deixando a gente impaciente. Agora, essa semana, na minha opinião, aqui, praticamente tudo que está no preço tem a ver com a reunião de quarta-feira. Eu entendia que para o curto prazo, o melhor cenário seria os Estados Unidos subirem os juros nesta reunião. Por quê? Porque acaba com essa celeuma de será que vai subir, será que não vai? Então é o seguinte, vamos subir 0,25 e vai ser agora. Esse cenário para mim seria o ideal, seria bom no meu entendimento para o curto prazo. E o Banco Central, ao menos deixar uma porta aberta para 0,75 de queda de juros nas próximas reuniões. Essa é o que eu achava que seria muito bom para o mercado no curto prazo. E o que veio foi Estados Unidos sem subir juros, mas ameaçando que vai subir nas próximas reuniões, ou seja, não acaba essa celeuma, né? A gente continua, ao invés de falar de lucro de empresa, só focado na próxima reunião do Banco Central americano. E o Banco Central brasileiro não deixou nada em aberto de uma queda de 0,75 para as próximas reuniões e voltou a citar, né, risco fiscal, apesar que só de leve, né, no seu comunicado. Então eu acho que foi o pior cenário possível, mas isso também já está no preço. Acredito eu que a partir de agora outros dados aí vão fazer esse mercado vir para baixo ou vir para cima com mais intensidade. Uma coisa que me assustou um pouco foi a intensidade da queda dos países emergentes, né? Porque eu gosto muito de acompanhar o gráfico de países emergentes, e o gráfico dos países emergentes, o que ele tinha se recuperado nos últimos 10 pregões, ontem ele caiu e devolveu tudo aquilo. Ou seja, cria uma dificuldade maior para o Brasil, que é um desses países aí que compõe esse índice, Marco. O Ettore, aproveitando o que o André falou, aproveitar o gancho, falou bastante coisa interessante para trazer aí para a nossa conversa. Primeiro, essa questão do aumento dos juros nos Estados Unidos. Eu também prefiro, né? Até mesmo já falou, olha, vamos subir 0,25 aí nessa reunião, depois a gente vê o que a gente abaixa, né? Mas fica dando realmente essa indefinição para o mercado que não é saudável. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. A pergunta é o seguinte, nessa primeira, né?
Banco Central, se tivesse, por exemplo, subido 0,25 ali, né, a tragédia teria sido muito, muito pior ali, para o modo geral, para o mercado global, né, as bolsas teriam caído mais, esse é o primeiro ponto. E será que o Banco Central americano, de repente, ele não está esperando como é que vai se acomodar os preços das commodities, para ver se realmente há necessidade ou não? Ele está empurrando com a barriga, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa questão dos países emergentes, né? Porque até então, as velhas economias, né, ou os países considerados desenvolvidos, vêm sofrendo muito com a inflação. E aí os emergentes despontaram, estamos no Brasil, aí tudo, e México, e a gente já fala de vários aqui, e foi um balde de água fria, e realmente mostra mais ainda a fragilidade dos emergentes, né? Então, essas duas perguntas, queria que você aproveitasse o gancho e complementasse o que o André muito bem colocou. Maravilhoso, obrigado pela pergunta, o comentário do André foi ótimo e a minha avaliação é no sentido bem alinhado com o André. O que poderia ocorrer seria ele bater o martelo sobre o evento, uma nova elevação. Isso suavizaria para os mercados. Só que o que eu acho de estratégia que o Fed está traçando é exatamente o contrário. Porque, como você pontuou agora, Kim, se o Fed ele eleva ou ele já diz, vou elevar tão em breve, na próxima e tal, não sei o quê, o próximo movimento que o mercado começa a precificar é de corte. E o que ele está tentando fazer é exatamente afastar esses cenários de corte precoce. Ele quer manter o juro elevado ou manter a curva através do speech elevada para que seja contracionista o suficiente a fim de promover uma ancoragem das expectativas de inflação. Então, o que seria melhor para um bull market, infelizmente, eu acho que não é a estratégia da autoridade. Tanto é que ela deixou bem em aberto, né? Não cravou na próxima reunião vamos subir ou vamos subir lá no futuro, não. Ele simplesmente falou, tá aberto, depende dos dados, pode ser que suba, pode ser que não, mas o que os dots falaram para a gente o corte não vem tão em breve. Então, por isso que eu avalio que essa é a estratégia da autoridade, empurrar para frente um eventual o início do ciclo de baixa da Fed Funds Rate. Agora, com relação ao doméstico não, né, ao emergente, né, a gente vive um puzzle, né, econômico, né, e sempre viveu, e não vou falar nenhuma novidade aqui, mas eu vou alertar qual que é o problema disso. Se os Estados Unidos, por ser a economia hegemônica e o país forte, se ele eleva o risco global, se ele traz problema de recessão, problema de déficit gêmeos, problemas fiscais que agora estão bombando lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, por ser a moeda forte, ele atrai moeda. O risk-off do globo é em pró dos Estados Unidos, então acaba sanando um pouco dos problemas. E aí os emergentes, que apesar de, em alguns casos, não estar compartilhando desse ambiente mais tenso e tudo mais, o que eu não acho para o Brasil, mas o que eu acho para México, por exemplo, acaba sofrendo. E não tem jeito, e sofre todo mundo junto. Parece que é aquele negócio, né? Emergente, seja mexicano, argentino, brasileiro, turco, é tudo a mesma coisa para o país desenvolvido. E aí sofre todo mundo junto no ambiente no qual o mercado fica muito volátil e o risco se eleva, Marco. Bacana, muito bacana. Você sintonizou agora, a gente está conversando com o Héctor Sanches e o André Moraes aqui, nesse dia 22 de setembro, sexta-feira, dia em que o mercado financeiro acordou de ressaca. André Moraes, tivemos PMI aí em alguns países, nos principais países do bloco europeu, entre eles a Alemanha, entre eles a França e até mesmo a Inglaterra. E o PMI veio sortido, né? Veio bastante misto. Vai ter PMI hoje nos Estados Unidos, do setor de indústria, às 10h45 da manhã. Então hoje é dia de PMI. E talvez pela essa bagunça, esse imbróglio do PMI aí, de ter alguns muito diferenciado, muito misto, digamos assim, as bolsas estão operando hoje de forma mista também.
qual que é a sua avaliação em relação a esses PMIs? Porque só antes de repassar a pergunta para você, André, olha, a gente está tendo Kospi fechou com 0,27, Nikkei 0,56, alta muito forte na China, com 2,60 em Hang Seng, Xangai 1,55. A Europa, por exemplo, a DAX na Alemanha opera com 0,19 de queda, a a Inglaterra opera com alta de 0,62, muito por conta das commodities. Aqui na França cai 0,32, Dow Jones sobe 0,3, o S&P sobe 0,14. Então é um dia que o mercado está bem misto, né? Bem de acordo com esses PMIs. O que a gente pode esperar para o dia de hoje? Mais uma vez, porque você é um cara local aqui, para o índice. Vamos começar falando para o nosso índice e o mercado como geral, os setores em si. Perfeito. Em relação aos dados que saíram na Europa, né, o que você falou é perfeito, Marco. É aquela coisa, tem 10 dados, 5 vieram melhor do que se esperava, 5 vieram pior do que se esperava. Por exemplo, eu estou olhando aqui, né? PMI industrial da França veio abaixo, mas da Espanha veio acima. Né? A gente teve também dado de varejo na Inglaterra, veio abaixo. Aí você tem, enfim... E isso cria indecisão, né? Então, os mercados hoje, eles estão se curando um pouco, como você falou da ressaca da queda de ontem, mas bem de leve, né? Agora, o que eu acho que vai ser decisivo para o dia de hoje, né, que pode trazer tração, é exatamente 10,45 PMI americano. Eu acho que o de serviços, até mais importante que o industrial, vão todos sair no mesmo horário e acho que talvez... este horário que vai definir a dinâmica do dia, tá? Agora, Marco, se eu puder mostrar um pouco de gráfico, né? Porque eu queria falar exatamente de uma condição do índice futuro, tá? Então, eu ia até te perguntar, viu, André? Eu ia até perguntar para você se você estava conseguindo compartilhar a tela, porque eu vou querer depois explorar aí e falar de algumas ações com você ao longo do programa. Então, perfeito, maravilha. É todo seu aí, pode falar. Beleza. Bom, este aqui é o comportamento do nosso mercado desde o dia 21 de agosto de 2023, tá? Então, o que é esse comportamento? Esse comportamento lateral, né? Então, a gente tem aqui o que eu falei de falta de tendência, né? Então, a partir, deixa eu deixar aqui só para ficar até mais fácil de todo mundo entender, né? A partir, né, desse 21 de agosto, a gente vem nessa região que você comentou de 120.500 pontos, e fica nessa gangorra, desce, vai lá de novo, desce, né? O que aconteceu? Na sexta-feira, aquela sexta-feira que eu falei, a gente estava aqui embaixo. Na sexta-feira passada, a gente está aqui em cima e agora a gente está aqui embaixo de novo, tá? Pro analista técnico, pro cara que gosta de gráfico, né? Cara, tinha ficado um buraco aqui, que a gente chama de micro gap, né? Que estava todo mundo incomodado de achar que a gente não poderia subir sem fechar esse gap, tá? Ontem, caprichosamente, às 5h30, 5h40 da tarde, o índice foi lá e beijou essa linha e fechou esse gap. Então, as pessoas que gostam de gráficos limpos, que não usam nem média, acham que, cara, agora a gente está liberado para subir porque não ficou buraco nenhum mais, tá? Eu não sou tão caprichoso a esse ponto e eu também não vou comprar só por conta disso, mas eu entendo que toda essa região até 116 mil pontos é ponto aonde... caso o índice chega, eu vou procurar compra, tá? Veja bem, este para mim é o ponto de suporte mais importante do mercado. Então, aqui é o lugar onde eu tô com o meu apetite a risco grande, tá? Porém, eu jogo a toalha abaixo de 116 mil pontos. Eu acho que abaixo dessa região a gente se resolve. Quer dizer, não vamos ter tendência de alta, a gente vai passar por um processo mais longo de complexidade de mercado e, portanto, precisa ter muito cuidado com as operações. Então, guarda aí, 116 mil pontos para baixo disso, eu deixo de ser comprador no mercado e vou ficar até observando se a gente tem oportunidade de venda para alguns ativos aí que estão perdendo também essa tendência, tá, Marco? Então, basicamente é isso aí, esse ponto para mim é muito importante. E o André Moraes, na sexta-feira retrasada, trouxe justamente esses 116 mil pontos como, né, não call, né? Porque a gente aqui é um programa de informação, não um programa de call. Mas eu lembro que você havia dito, olha, se o mercado abrir nesse 116 aqui, eu vou querer comprar no primeiro momento. E bateu 116, depois explodiu, né? Não voltou mais. Então, 116 mil pontos aí de novo, eu lembro, você falou no programa, ele bateu 116,10, para ser mais específico, e depois subiu 4, 5 mil pontos, né? Então, de novo, aí mais uma vez o André Moraes trazendo a você que está acompanhando a gente aqui. Antes de abrir o mercado,
toda essa leitura, né? E depois também, né, aproveitar, seguir o André nas redes sociais, aí o André Moraes, que passa pra gente, André, porque quem está assistindo vai querer acompanhar um pouco mais sobre os seus estudos aí, qualquer. Por favor, já deixa registrado agora. Legal. No YouTube é André Moraes mesmo, você vai me achar. E no Instagram, onde eu sou mais ativo, lá estou colocando sempre as minhas opiniões, é André Ribeiro Moraes, tá? Enfim, basicamente essas duas. Eu também tenho Twitter, Marco, mas eu só entro lá para ler. Eu não escrevo lá nada porque o pessoal lá é muito bravo, né? Gosta muito de discussão. Eu sou da paz, eu não gosto de discutir com ninguém, então eu só leio. Você é ativo em qual rede social, Ettore? Qual rede social você é mais ativo? Que eu publico coisa de trabalho é no LinkedIn mesmo. Mas eu venho como economista da Ativa, né? E a Ativa Investimentos é o canal de comunicação que eu tenho com as redes sociais, né? Então, todas as redes Ativa Investimentos, pode seguir lá, a gente publica alguma coisinha sempre, nada de muito polêmico também, né? Mas a Ativa Investimentos, @Ativa Investimentos. Que, por sinal, o Ettore ganhou um prêmio, viu, André Moraes? O Ettore ganhou um prêmio do banco, pelo Banco Central, né? Como a casa que mais acertou o IPCA nos últimos 24 meses, né? Não é para qualquer um, não. Então, os caras, realmente, o Ettore faz um excelente trabalho aí frente ao mercado financeiro de informação. Então, fica aí para tentar nos assistindo também. Ettore, aproveitando o gancho do André Moraes, que falou para nós aqui agora dos 116 mil pontos, né? Então, eu vou colocar o seguinte, o índice brasileiro, né, o índice Bovespa, é um ETF que é o termômetro da economia brasileira, né? Então, ele mostra se a gente está subindo, está todo mundo feliz aí com uma perspectiva positiva. Se ele cai, o viés fica negativo, obviamente. Preocupação do vice-presidente Alckmin é indústria. Será que essa indústria vai deixar esse índice subir, né? Como é que você está? Eu já quero trazer um pouco para a nossa economia doméstica. No modo geral, o índice tem ímpeto para voltar a trabalhar acima de 120 mil, Ettore? Vamos por partes, né, Marco? Eu não posso falar precisamente com relação a números, né? Então eu não posso dar um call aqui de 150 mil pontos de BOV, ou de 0, né? Ou de 90. A minha parte, né? O que me toca é a estrutura macroeconômica do Brasil. E não coincidentemente o IBOV ele converge para isso de maneira estrutural, né? Então o que eu posso trazer aqui de infelicidade, né? Que é a situação na qual o Brasil se encontra, principalmente em termos fiscais. Hoje o Brasil, e aí no final eu relaciono com o IBOV, né? Hoje o Brasil está em um corner fiscal. Nós temos metas amplamente ousadas para arcabouço fiscal, nós não temos fontes de arrecadação, né? Estão tentando arrumar fontes de arrecadação, mas que em sua ampla maioria são fontes extraordinárias e não recorrentes, o que dificulta uma sustentabilidade fiscal, o que faz com que o endividamento da nação suba, o que coloca o Brasil num patamar pior. E aí, consequentemente, seja pela atividade econômica, né, que é subtraída no médio e longo prazo em função dessa insustentabilidade, ou seja pelas fontes de arrecadação, que no caso, para a empresa, nós teremos que ter maiores impostos, então acabar com o JCP, as decisões do CARF sendo o voto de qualidade a favor sempre da União e não a favor do contribuinte, tudo isso faz com que o custo das empresas, né, e aí sem falar de ICMS, todas as outras medidas, o custo das empresas seja maior, e aí, consequentemente, não tem uma sustentabilidade mais de fundamento para o longo prazo para o IBOV. Então, infelizmente, eu estou muito cético com relação ao andamento do país, com relação ao crescimento do país e, consequentemente, para um investimento de longo prazo na variável. É evidente que existem muitas boas oportunidades dentro da Bolsa de Valores, mas é fundamental que isso seja
pinçado, né? Porque, como eu disse, estruturalmente nós temos um fiscal que a conta não fecha e quem aparentemente vai pagar a parte dessa conta são as empresas. Nós temos um juro que está cedendo, apesar de a inflação não convergir para a meta. Então, é uma perspectiva de que a inflação virá no futuro, e a gente sabe que a inflação come o rendimento das empresas. Então, repare, estruturalmente, todo o desenho que a gente tem aqui para a nação, infelizmente, apontam para um Ibov não tão frutífero num prazo mais dilatado. Maravilha, maravilha. Então, fica aí, para quem está assistindo aí, essa observação do Héctor Sanches. Você que sintonizou agora, estamos conversando justamente com o Héctor Sanches, o André Moraes, trazendo as informações de mercado financeiro. Trouxemos aí, falamos dos PMIs que saíram na região da Inglaterra, na Alemanha, também na França, um PMI, digamos assim, misto, né? E que está fazendo com que as bolsas operem de forma mista nessa manhã de sexta-feira, um dia de ressaca no mercado financeiro, após a volatilidade de ontem. O mercado abriu com gap já, a bolsa caindo, o dólar subindo. Depois, até no próximo bloco, eu quero falar um pouco só do câmbio, porque o dólar, ele fez uma queda em 10 dias, né? Do dia 8 ao dia 18 de setembro, o dólar só caiu. E aí, nesses 3 dias praticamente, se for colocar assim, né? Porque em 3 dias ele recuperou quase toda essa queda aí. O dólar que está na semana subindo 1,41%. E o dólar aí, a variação de 30 dias, nos últimos 30 dias o dólar está caindo 0,41%. Uma pequena queda no câmbio, mas tivemos ali, né, justamente uma manobra completamente diferente, já que o mercado vinha pelo menos ali no começo do segundo trimestre, até próximo da virada do encerramento do segundo tri, o mercado tinha uma expectativa de um câmbio um pouco mais barato, né? Então, até mesmo queria falar um pouco na sequência, aproveitando o André Moraes, e olhasse o nosso dólar no gráfico, já que o dólar vai abrir às 9 horas da manhã e você vai acompanhar essa abertura com a gente, e o Héctor também falando um pouco das projeções de câmbio, aí, já que o Banco Central, nessa semana, na segunda-feira, ele deu o final do ano, através do Boletim Focus, o câmbio a 4,98, né? O que a gente está vendo que, tudo bem que está próximo agora, né? Mas pela perspectiva, geralmente pelo nível de preço, o Banco Central deu o dólar a 4,98, quando ele estava mirando por 4,80. Agora a setinha virou para cima. Na segunda-feira que vem, a gente vai avaliar essas projeções do Boletim Focus, mas eu queria que os meus convidados de hoje, aproveitando o calibre desses dois aí, que falassem um pouquinho de câmbio. Eu sei que é difícil, mas vamos fazer o seguinte, aguenta 2 minutinhos, que é o tempo do comercial, e a gente já volta aí com muito mais mercado financeiro para você. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Oportunidade trader em tempo real, leve a sua performance no trading de uma vez por todas. Aí vai ser difícil correr atrás do dinheiro com essa economia patinando no mundo inteiro. André Moraes, queria que você desse uma avaliada nesse dólar pra gente, porque hoje vai ser difícil de arriscar algum lado, viu? Olha, confuso aqui. Vamos lá. Ó, tá na minha tela aqui, Marco, o dólar futuro, tá? O que você falou é exatamente que do dia 8, né, até
2, 3 pregões atrás, o dólar só tinha caído e em 2 dias de alta ele praticamente recuperou tudo que tinha perdido, né? Eu gosto muito de observar o dólar comparando com com o que acontece com o dólar com o resto do mundo, né? E quando eu olho esses gráficos, eu chego à conclusão de que a nossa moeda, apesar da alta de ontem, está mais forte do que do resto do mundo, né? Então, por enquanto, né, eu sou muito mais ficar atento a essa região aqui de cima, e eu vou diminuir o tempo gráfico aqui, né? O ponto máximo que a gente tem que dar atenção é esse 5,006, tá? Porque eu acho que este é um ponto de bastante resistência no dólar, e ele aqui nessa região, qualquer embicada para baixo, né? Eu entendo que para o curto prazo vale a pena a gente montar alguma coisa de venda, tá? E quando eu faço essa correlação, Marco, eu estou olhando exatamente este índice aqui, que é exatamente o dólar, né? Frente a uma cesta de moedas no resto do mundo, né? Pro resto do mundo, o dólar está numa tendência de alta. O dólar há 2 meses não para de subir, tá? Frente a uma cesta de moedas. Enquanto aqui no Brasil, né, a gente, vou tirar um pouco o zoom aqui, na verdade, o dólar está igual o Ibovespa, né? Ele vive um momento lateral, né? Ele desce, mas pendura os compradores aqui nessa região, é o tal do trap, né? Que é a falha no rompimento do topo, e quando desce, né, pendura os vendedores nessa região aqui embaixo, tá? E aí, indo para o curtíssimo prazo, Marco, que você gosta e eu também adoro, eu acho que o dólar, quando você entende que ele vive 90% em consolidação, do tempo em consolidação, e tenta aproveitar essa consolidação para fazer trade, né? Para mim, o dólar abrindo perto dessa região de 950 e cruzando essa região para baixo, tá? Tem trade na venda já, tá? Então, se ele cruzar essa região para baixo, eu tento vender. Se ele subir mais e cruzar essa região aqui de 67 para baixo, eu tento vender. E vou fazer isso até mesmo se ele chegar naquela região dos 5 lá que eu falei, tá? Da mesma forma que semana passada, ele estava aqui perto desses 856, que para mim era ponto de suporte. Então, entendo este ponto do dólar, um ponto ainda muito difícil de comprar, e principalmente para hoje, curtíssimo prazo, qualquer operação que eu vá olhar no dólar vai ser operação de venda, tá? Vamos lá, eu só queria... Porque falar de dólar é muito difícil, né? Porque sim, o dólar acaba com reputação de todo mundo. A pior coisa que tem é falar do dólar, porque ele é muito mais imprevisível do que o índice, né? Eu só mudo a minha cabeça em relação ao dólar quando ele estiver acima dessa região aqui de 5 e alguma coisa, tá? Aí é que eu vou esperar as correções do dólar para fazer compra. Antes disso, qualquer sinal nesta parte de cima aqui dessa consolidação, para mim é venda no dólar, tá? Basicamente é isso, Marco. Maravilha, maravilha. Realmente, dólar é um ativo muito complicado. A gente sempre, toda vez que fala de dólar aqui, a gente até fala para o telespectador, olha, a gente vai falar de dólar, mas não se compromete, porque dólar, eu não sei nem o preço que ele vai abrir. O que dirá depois de 5 minutos, né? Que dirá, então, para o final do ano, a 4,98, como o Boletim Focus está falando, Ettore. Você que é um cara que tem uma visão do mercado financeiro muito mais macro, né? E até você usa essa questão, né, dos pilares da economia, né? De uma forma mais macro, a gente consegue olhar para frente. O brasileiro está acostumado a olhar de investimento no mês seguinte, é natural, né? O americano olha para daqui a 10 anos, né? É porque também a economia é muito mais estável, então a gente consegue trabalhar, ou pelo menos você consegue fazer projetos mais longos, né? No Brasil, a gente, como algumas jargões já que o mercado financeiro já está acostumado, que você não consegue nem adivinhar o passado, né? Que dirá um mês para frente. Mas olhando aqui para o final do ano, eu particularmente, minha opinião, não consigo enxergar um dólar abaixo de R$5. Como é que está o seu pensamento em relação a esse ativo? Então, como você disse, né, a gente vai olhando para o fundamento macro, né? Então, o que eu acabei pontuando com relação ao IBOV, essa insustentabilidade fiscal, um juro no Brasil que vai caindo, que vai contratar uma inflação futura, o juro americano ficando firme, né? Então, todas aquelas teorias de carry trade, todas as teorias de, olha, o cara vai captar lá fora e trazer para cá, já está diminuindo de maneira sistemática, né? Quando a gente coloca um prazo minimamente mais dilatado de 3, 4 reuniões aí do Banco Central,
dos bancos centrais, né, esse diferencial fica muito deprimido. Então, eu não tenho perspectiva de ver um fluxo de recursos para a nação, né? Quando a gente abre ali o fluxo cambial do Banco Central, todo o dinheiro que vem e que gera um grande superávit é do agro. Não é um dinheiro de gringo, não é um dinheiro dinheiro novo, né? Ainda que o gringo esteja fazendo o seu rotation ali, ele sai da bolsa, vem para a renda fixa, é um dinheiro velho que já estava aqui. O fluxo financeiro no fluxo cambial não tem dado grandes boas notícias. Então eu tenho o câmbio no final desse ano a 5,10, no final do ano que vem a 5,15, é mais um call baseado nessa estrutura no qual o Brasil, infelizmente, não tem uma sustentabilidade, né? Então, daqui até o final do ano, eu entro tomado e esqueço o ponto de entrada. Gente, não. Call de curto prazo, call de trade de curto prazo, vamos entrar, vamos sair e tal, não sei o quê, é outra coisa. O que eu estou falando é de estrutura, porque depois vão me cobrar, você disse que até o final do ano ia estar a 5,10, é onde o fundamento aponta para o Brasil, né? Não quer dizer que você tenha que fazer um trade e carregar essa posição e dia 31 de dezembro você me liga aqui em casa. Não, o que eu estou falando é, se você entrar no comprado agora, estruturalmente, você sustentar essa posição, pode ser que você consiga esse retorno. Mas vai ter que ter estômago, né, Marco? O mercado é volátil, principalmente no câmbio. O que você está falando justamente é essa parte fiscal aí, né? Que o mercado começa... a gente sabe que o câmbio é um ativo muito mais sensível a essa questão fiscal, e justamente o Copom, na sua decisão agora de manutenção, depois tem a ata na semana que vem, né? A gente vai ter a ata, onde ele vai estar tudo mais detalhado, aí o mercado vai fazer também as suas interpretações, cada economista avalia essa ata do jeito que bem entendeu, do jeito que, né, enxerga os outros fatores e dados que saem na economia brasileira e mundial. Mas o Copom está justamente preocupado com essa questão do fiscal, né, da arrecadação. Então, os dados, por exemplo, da arrecadação federal de agosto, teve uma queda de 4,14% em termos reais sobre o agosto do ano passado, né? Então, esse 14,6% aí sobre julho também, né, acentuou as preocupações, embora o valor de 172 bilhões tenha ficado em linha com as estimativas dos economistas aí que imaginam aí que essa parte tributária aí principalmente dos aduaneiros da RF, a queda nesse ano está relacionada muito ao desempenho do setor de commodities aí, né, dos recolhimentos, digamos assim, atípicos que ocorreram aí em 2022. Então, o mercado financeiro justamente aguarda mais essa parte fiscal. André Moraes, a gente tem agora, na verdade, alguns setores que teoricamente, ficariam mais beneficiados, né? Entre estrutura de mercado da renda variável, né? Não vou nem entrar em renda fixa, em fundos imobiliários, porque a gente vai tentar trazer algumas ações, algumas companhias aqui que seriam mais sensíveis a tudo que está acontecendo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O consumo, dentro dessas expectativas aí, que sofreu muito com empresas como a Americana, como a Via Varejo, virando Casas Bahia, né, fazendo uma arrecadação muito menor que imaginava. Alguma empresa do consumo você olha e você consegue traçar para nós aqui como ela está trabalhando e como é que você entende que esse setor possa reagir aí com os possíveis cortes de juros aqui no Brasil, nessa sequência que não deve acabar em 2023? Perfeito, Marco. Olha, primeiro, historicamente, né, nos últimos 5 ciclos de queda de taxas de juros que a gente teve, e o setor de consumo, assim como todos os setores que se beneficiam de uma queda de taxa de juros, performaram muito bem, né? Então, falando não do setor de consumo, mas de Ibovespa, né, em um ciclo de queda de taxa de juros, nos meses e anos que se seguiram, a menor alta do Ibovespa foi de 40%, certo?
e é claro que essa alta ela é principalmente puxada por empresas como do setor de consumo. Agora, isto, né, não acontece de forma imediata, o juro começa a subir e as empresas de consumo vão explodir. Pelo contrário, né, as empresas de consumo explodiram quando a perspectiva do aumento da taxa, da queda de juros começou a surgir no mercado, meio que acompanhando a curva de juro futuro, né, porque deixa eu colocar aqui o miolo da curva, né, então essas empresas de consumo, elas se beneficiaram da possibilidade da queda da taxa de juros a partir de março de 2023, quando a gente percebia que o juro futuro começou a vir em queda. Então, se você compara esta queda do juro futuro, tá, com o andamento das empresas de consumo, você vai ver que as direções são opostas. Enquanto o juro futuro caía, as empresas de consumo subiam, certo? Agora, este fundo aqui do juro futuro é exatamente a primeira reunião onde a gente teve corte de juros. A partir daí, a curva do futuro começou a subir. E isto, no curto prazo, prejudica as empresas de consumo, certo? Eu acho que a hora que isso aqui se inverter, tá? Porque acho que em algum momento isso vai acontecer, essas empresas de consumo, construção civil, que hoje estão passando por correções, vão conseguir performar muito bem. Neste momento, o único ativo que eu estou de olho é Grendene, mas com o movimento de ontem, eu já vou esperar um pouco mais. E aí, se você olha para o topo de Grendene, você vai ver que casa com o fundo do juro futuro, tá? Ou seja, a gente tem, por enquanto, o juro futuro subindo um pouco, tá? E o consumo corrigindo um pouco. E essa aqui é a melhor do setor, né? Se a gente pegar, por exemplo, Arezzo, né? Arezzo, o que ela subiu de março até um mês atrás, ela já praticamente devolveu tudo, né? Se a gente pegar Magazine Luiza, o que ela subiu quando o mercado, a partir de março, começou a melhorar, ela já caiu tudo e um pouco mais, né? Ou seja, a hora que essa curva se inverter, né, e a gente não precisa nem olhar para a curva, a gente pode olhar para o gráfico do ativo que a gente está operando, né? A hora que você tiver, de novo, o preço apontando para cima, eu acho que este aí pode ser um belo trade. Só precisa ter a paciência para entrar no momento em que já tivermos sinais no gráfico. Por enquanto, ainda não tem. O Ibovespa se segura nessa região lá entre 120 mil e 116 mil, porque outras ações que há meses atrás estavam performando muito mal, neste momento estão puxando para cima, e essas ações são muito relevantes para o mercado. Ações de Petrobras e, por mais que não tenha subido bastante ainda, ações de Vale, porque no movimento anterior, de março até 2 meses atrás, a Vale só caiu. Ela ainda nem conseguiu subir, mas ela já parou de cair e está até um pouco acima do que estava algumas semanas atrás. Então você teve uma rotação, né, de setores aí que seguram o mercado. Antes era consumo, construção civil e alguns outros setores, tá? E bancos que estão laterais, né, não vão para lado nenhum. E agora a gente tem aí consumo, construção civil passando por um pouco de correção e principalmente Petro e Vale tentando ali segurar o mercado. Marco. Muito bem, muito bem. Última pergunta, aproveitando o Héctor Sanches aí, sua participação. Sei que você quis pensar para você nos seus compromissos por aí. Há quem diga que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sofre uma pressão do PT para rever a meta de inflação. Seria melhor para o Brasil essa revisão de meta de inflação, pensando num compromisso fiscal menor aí, né? Para não ter justamente esse problema? Ou isso seria visto com maus olhos aí, realmente, o mercado, e poderia comprometer mais o nosso índice, o nosso dólar, enfim, como modo geral? Como você enxerga justamente essa revisão de meta, caso ela aconteça? Olha, bem, eu não sabia da revisão de meta de inflação. Para mim já tinha sido pavimentado isso lá na reunião do CMN. Se isso está voltando à tona, é de uma inocência, vamos colocar dessa maneira, gigantesca. É uma pressão, que diga-se de passagem, é uma pressão da ala do PT, tá? É o PT, aqueles mais exaltados, né? Disso não é do mercado, enfim. Mas continue. Acho que a revisão da meta fiscal, não é? Do primário? A meta, na verdade, como a própria meta de inflação mesmo, tá? Cacete. Então, desculpa. Então, assim,
qual que é o problema de você fazer uma revisão da meta de inflação? A gente está falando assim, há um compromisso no qual grande parte dele é satisfeito com credibilidade. Se você altera, né? Então, a hora que eu estou tentando chegar na meta, eu não consigo, eu altero essa meta, você rompe a credibilidade de que esse compromisso é firme. Então, se eu subo de 3% para, por exemplo, 4%, a gente está falando de 100 bips acima e que vai denotar leniência da autoridade com relação à perseguição dessa meta. Então, era essa a grande argumentação, e foi a argumentação vencedora lá no Conselho Monetário Nacional em junho, que definiu a meta em 3% para 2026, porque se você começa a revisar, você perde grau de credibilidade e a inflação desancora para patamares que não são os 4%. Só para você ter uma ideia, o que eu estou querendo dizer em números, tá? Eu, por exemplo, aqui projeto que estruturalmente o Brasil já irá perseguir uma meta de 4% para um horizonte mais dilatado. Por quê? Porque há uma leniência da autoridade com relação à meta, né? Há uma perspectiva para tal. O executivo está indicando novos diretores que são menos avessos à inflação. E a meta está em 3%. Se, porventura, o Fernando Haddad ceda essa pressão e a meta vá para 4%, isso não quer dizer que eu vou continuar com a minha perspectiva de inflação, porque os meus modelos, eles apontam para a referência de 3, ou seja, se a referência for para 4, eu vou adicionar 100 pontos ou mais em cima da nova referência. Então, eu passaria a projetar 5% de inflação, porque a leniência não é com o número em si, a leniência é com o combate à inflação e a convergência para a meta. Então, seria extremamente danoso para a nação, geraria um efeito contraproducente gigantesco, uma eventual revisão de meta de inflação. Aliás, eu vou sair daqui e vou correndo procurar essa informação, porque é de um... a conta não fecha, Marco. Não fecha mesmo. Mas assim, deixar bem claro, Ettore, porque o Haddad, ele justamente no discurso em que foi abordado dessa possibilidade de uma ala mais fervorosa do PT pressionada para isso, ele disse que o importante realmente é o Brasil ter o compromisso com as contas públicas. Então, da mesma forma, que a gente já está vendo, né? Essa história, na verdade, esse roteiro, ele não mudou muito não, porque desde quando o governo do PT assumiu agora, no início do ano, a gente sabe que tem uma ala, uma parte do PT, que é um pouco mais inconsequente em relação a medidas fiscais de mercado financeiro que não quer nem saber. Então, o Haddad tem sido realmente uma peça importante para colocar panos quentes em alguns pontos aí, que desde o começo do ano realmente a gente se mostrou mais sensível e que conseguiu acalmar o mercado financeiro, já que esses 116 mil pontos, André, 117 mil pontos que a gente está falando da Bolsa, é a mesma pontuação que a Bolsa estava quando aconteceu o segundo turno da eleição do ano passado. Quando, eu lembro no domingo, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu passar para disputar o segundo turno, né, que aí o mercado havia caído na sexta-feira, recuperou e voltou a trabalhar justamente a 117 mil pontos. Então, para mim, 117 mil pontos em relação à parte da Bolsa, é claro que teve variação de setores, como o próprio André Moraes acabou de falar anteriormente, mas a pontuação é justamente essa. Então, assim, o Brasil ainda não andou por questões fiscais. Eu vou ter que dispensar o Ettore Sanches, infelizmente, eu ficava com ele aqui até às 11 da manhã, mas agora ele vai tocar o piano aí que está aí atrás, que na próxima entrevista do Ettore ele vai ter que não só apenas dar as suas opiniões, como também tirar um Beethoven para nós aí. Muito obrigado pelo convite, Marco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. André, obrigado também. Um abraço aí a todos da BMC e o piano fica para a próxima. Tá bom, então, Ettore, obrigado, viu? Bom pregão para você, um ótimo dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Conversamos aqui com o economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches, falando dessa parte
muito mais fiscal, de estruturas de mercado financeiro, né? André, estrutura de mercado financeiro, né? A gente está falando de estrutura operacional. Então, você que é um cara que já está no mercado financeiro há muitos anos, opera todo santo dia. Aí vou entrar numa coisa um pouquinho mais comportamental agora, né? Para o telespectador, que também é trader e opera aqui com a gente ou acompanha a gente todos os dias de manhã. Qual é a estrutura diária que o cara tem que fazer? O que ele tem que acompanhar? É um estudo de notícias? É um estudo de pontos? Qual que é o primeiro raciocínio para uma manhã de sexta-feira, onde o mercado está de lado após uma ressaca violenta de 2 dias de volatilidade? Pelo menos 1 dia e meio, né? Exato. Cara, é sempre muito bom falar sobre isso, Marco, porque, enfim, quem quer ser trader, né, tem que agir como um profissional, né? Então, um profissional na medicina, né, tem que seguir processo, né, para que ele seja bem sucedido. Um profissional na advocacia, na engenharia, em outras profissões, tem que seguir processos, né, para que ele seja bem sucedido. Tem que ser disciplinado, né? E o trader geralmente é conhecido por ser o cara doidão, que compra e vende sem parar, tem dia de fúria, né, que é aquele dia que você não para. E isso não tem nada a ver com ser profissional no mercado, né? Então, o sucesso aqui tem mais a ver do quão disciplinado você consegue ser do que a leitura que você faz de ponto de compra ou de venda, né? Isso não adianta nada, né? Se você for disciplinado, você vai ter muito mais chance de sobreviver por aqui. Então, eu tenho uma rotina, Marco, que eu sigo, que é assim, todos os dias, né? Quando eu saio dessa rotina por algum motivo, geralmente eu não opero bem. Então eu gosto de acordar cedo, né? Eu tô já ligado no mercado pelo menos 1h30 antes do mercado abrir. Antes eu buscava informações como, por exemplo, como é que está o mercado futuro americano, como é que está o mercado europeu, como estão os principais players, como por exemplo as mineradoras, as siderúrgicas, as petroleiras trabalhando lá fora, como trabalharam na Ásia, quais são as notícias que tem para sair do dia, qual é a leitura gráfica que eu tenho para aquele momento, tá? E hoje em dia tem uma pessoa dentro da minha empresa, da minha casa de análise, que faz esse resumo. Então hoje facilitou a minha vida, porque ao invés de eu ir em 4, 5, 6 lugares diferentes, às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã no máximo, já tem um e-mail fazendo esse resumo todo, né? Como é que funcionaram as bolsas, como é que está preço do petróleo, como é que está preço de minério. Então, isso facilitou um pouco minha vida. E a partir daí, eu preciso me preparar para exatamente criar um viés do que é mais provável, né? E isso é uma coisa perigosa se eu não explicar bem, tá? Eu tento enxergar o que é mais provável para eu me preparar para o mercado, quando ele abrir, a executar aquilo que eu acho que é mais provável. Sempre com a atenção de que, às vezes, isso não se concretiza. E aí, aquele viés vai-se embora e eu preciso estudar de novo para, por exemplo, mudar de opinião. Vamos lá, só para trazer para o dia de hoje. Eu acho que se o dólar subir naquele ponto que eu falei é venda, acho que se o índice chegar perto na região de 16 mil pontos é compra. Então, eu estou preparado para executar isto, né, no dia de hoje. Se isso mudar, eu preciso também mudar minha cabeça, eu vou tomar um stop na operação e está tudo bem. Então, a preparação antes do início do pregão passa muito por isso, né? Quando abre o mercado, eu já consigo enxergar o que é mais provável para aquele dia com índice dólar. Já estudei os ativos dos que eu gosto para operações mais curtas. Eu também já sei aonde provavelmente vai ter mais volatilidade e vou correr atrás dessa maior volatilidade. Mas, Marco, só para encerrar, uma coisa que é muito importante para mim e que eu falo sempre para quem me procura ajuda, que o principal é que você consiga aprender a perder pouco nos dias ruins. É essa disciplina que o cara tem que ter. Você tem que ter uma regra que te diz que a partir de certo ponto você não pode operar mais no dia porque aquele dia você está mal. Porque isso aqui não tem a ver com ganhar. Qualquer pessoa vai ganhar, porque quando você compra, só pode cair ou subir, ou seja, 50% do tempo provavelmente você vai acertar. O que vai te fazer um bom trader é saber explorar os ganhos ao máximo e principalmente admitir que não está num dia bom ou numa semana boa ou num mês bom rapidamente e perder pouco quando você perder. Se você conseguir equilibrar isso, né, ou seja, aumentar os seus ganhos e segurar os dias ruins para você não perder muito,
cara, a chance de você ter sucesso com trade no longo prazo é muito grande, tá, Marco? Sobre o que você falou, André, justamente ali, né? Acho que eu queria só frisar a questão da sua preparação, onde você se determina a operar em alguma faixa de preço. Então você falou, olha, se o índice bater um preço X eu vou comprar, se o dólar bater ali para cima eu vendo, você já sabe mais ou menos, você já sabe o que você vai fazer ao longo do seu dia e mudar a cabeça se os números mudarem. Mas essa postura que você tem de determinação em execução, eu acho que é um diferencial, porque eu vejo muitas pessoas que operam no mercado financeiro, elas acabam pecando muito porque não tomam uma iniciativa, né? Não tem uma decisão por exemplo, de execução. Talvez acho que é o fator principal aí que muita gente acaba penando no mercado financeiro aí e tomando justamente essas, né? Indo mal em as operações, mas por isso que a gente traz esses assuntos com pessoas que já operam, estão à frente do mercado há muito tempo, que gentilmente compartilham toda essa experiência de uma vida, né? O cara está ali há 10, 20 anos, ou no caso do André, mais de 20 anos fazendo isso e gentilmente compartilhando conosco aqui isso que realmente acaba mudando muito essa experiência, né? E que ajuda com que você, que está começando agora no mercado, inteligente, absorva e acabe seguindo aí com um treinamento, alguma coisa muito mais mastigada, né? Já que o mercado financeiro, embora tenha muito tempo, é uma coisa nova que apenas está começando e tem, olha, para crescer no Brasil uma infinidade, né? Muita coisa para acontecer ainda, já que a nossa população, pouca gente conhece Bolsa, muito pouca gente ainda opera em Bolsa. A gente, no último bloco, vou trazer a abertura dos mercados futuros aqui de índice dólar. Vou continuar com o André Moraes aqui para a gente traçar alguns setores que eu tenho um pouco de curiosidade, mas 2 minutinhos e a gente já volta. Aguenta aí. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado? Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a última parte do pré-marketing. Eu estou aqui com o André Moraes. Bom dia para você que sintonizou agora no canal da BMC. Estamos trazendo as informações de mercado financeiro em tempo real. Abriu a nossa bolsa. André Moraes, o índice abriu com uma alta de 0,74%, trabalhando nas máximas agora, 117.755 pontos. O dólar cai 0,55, mais acima dos R$ 4,90. Dólar tradicionalmente conhecido como operador de mercado financeiro, 4,914,5 nesse momento, André Moraes. Nada mudou, né? Índice era para cima, dólar para baixo, aparentemente, perante o cenário que a gente está vendo lá, né? Os commodities, minério de ferro subindo, as principais bolsas ali com uma recuperação, era natural. A China, por exemplo, deu uma pancada para cima e recuperou toda a queda do dia anterior. Então, nossa bolsa caiu ontem, tudo dentro do controle por enquanto, né? Sim, mas só para a gente voltar para aquele tema anterior, né, dessa coisa de você criar um viés e aquilo pode aparecer no gráfico ou não, né? Então, o que eu te falei agora há pouco, só olhando o gráfico aqui?
que se o mercado amanhecesse com gap de baixa aqui perto de 116 mil, eu ia entrar comprando porque, poxa vida, eu achava que era um processo de repique. Só que aí ele amanheceu aqui no meio eu não me sinto à vontade para comprar. Mesmo ele subindo, né? Pô, eu não tenho o que fazer, então eu já preciso mudar exatamente aquilo que eu planejei no dia, né? Eu sei que essa região de 118 é um ponto de resistência, então beleza, pode ser que tenha o trade lá. Mesma coisa do dólar. Na hora que ele abrisse em gap de alta, eu queria vender, né? A gente traçou aqui. Só que ele abriu em gap de baixa, até acho que ele vai cair, mas não é o meu ponto, então a partir de agora eu preciso mudar a cabeça, tá, Marco? É só para te falar daquilo que a gente conversou agora há pouco, né? De criar viés e, claro, aquilo pode se concretizar ou não. Então, no dia de hoje, Marco, é aquela história, né? Sempre que você tem o elástico que é muito puxado para baixo, em algum momento salta e o mercado volta um tanto do que caiu, né? Então, ontem a gente caiu 2%, a gente agora devolve quase a metade do que a gente caiu. Neste processo, tá? Eu entendo que principalmente essa região de 118 mil pontos agora vira ponto de resistência do mercado, e se esse ponto for ultrapassado, tem outra região aqui que eu gosto demais, 118.740, tá? Então, são esses dois pontos aqui que, por enquanto, eu ficaria ligado aí para o dia, que caso o mercado suba, pode ser ponto de resistência. É isso, Marco. Ô André, você falou agora nessa questão, né? Eu não vou entrar porque para mim é meio do caminho aqui, não tem o menor sentido, eu vou ficar fora. Mas... então você opera outros ativos, você fica necessariamente... Por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente muitas pessoas operam ou dólar ou índice, talvez os dois, né? Mas elas acabam se concentrando em mais um ativo. No seu caso especificamente, você opera ações, dólar, índice e outros ativos para ter esse movimento de qual é a melhor oportunidade? Exato. Então, Marco, falando um pouco de estratégia, né? Eu gosto muito de tendência. Mas, com índice e com dólar, né, tem dias que eles têm consolidação e ainda assim a gente pode explorar alguma coisa muito interessante. Então, no índice e no dólar, quando começa o dia, eu começo a observar o mercado e aí eu tenho estratégias para tendência e para mercado lateral. Se eu percebo que o índice, assim como ontem, tem tendência, eu ligo a chavinha no índice de tendência e vou executar no índice as minhas estratégias de tendência. Se eu olho para o dólar e falo, cara, hoje ele está trabalhando com uma consolidação, eu ligo a chavinha de consolidação e executo no dólar operações, estratégias de consolidação. Nas ações, Marco, como as taxas são mais altas, principalmente de emolumentos, né, eu só opero tendência. Então, quando eu tenho, né, nas ações, por exemplo, como Suzano tinha ontem de alta, como Lojas Renner tinha ontem de baixa, quando eu tenho tendência, eu costumo também fazer operações, tá? Eu só faço uma seleção, quer dizer, para fazer day trade, assim, não dá para entrar com pouco dinheiro numa operação de ações, porque você precisa de uma grande variação que na maioria das vezes não vem. Então eu preciso de liquidez para entrar com capital um pouco maior. Então eu separo, faço um filtro, eu só opero no day trade com essas ações que negociam mais de 10 mil vezes por dia, e se nos últimos 20 dias negociou mais de 10 mil vezes por dia, ela é elegível para que eu faça um estudo mais aprofundado e eventualmente faça uma operação. Mas aí, Marco, eu gosto, portanto, muito de diversificação, tá? E eu gosto muito de swing trade, tá? Então eu tenho muitas posições de swing trade, quer dizer, nem sempre eu tenho muitas, nesse momento eu tenho algumas, eu gosto muito dessa coisa de diversificar, né? Porque, por exemplo, se nos últimos 2 meses a gente não tem no swing trade nenhuma evolução do patrimônio, porque o mercado está de lado, em compensação no day trade isso tem acontecido, né? Então eu vou em busca de onde está o dinheiro. Eu costumo falar que o mercado está sempre disposto a te dar um trade, né? Você só precisa procurar ele no lugar certo. Então, basicamente é isso, tá? André Moraes, aproveitando que você falou de swing trade, explique para o nosso telespectador o que é um swing trade, porque muita gente que está assistindo, obviamente, não conhece, está começando agora a entender de mercado financeiro e está no melhor canal, obviamente. Então, por favor, o que é o swing trade? Vamos lá. São operações que... cara, isso é uma coisa assim, por exemplo, eu conversando com o Stormer, né, que é outro cara de tempos de mercado, ele acha que swing trade é uma operação que dura 3 dias, né? A minha definição disso, né, é um tipo de operação que a gente toma decisão baseada em gráfico diário que dura em média 15 dias, tá?
São operações aí onde a gente vai buscar uma variação de cerca de 15% do preço do ativo, correndo um risco médio de 5%, tá? Basicamente, swing trade é isso. E essa variação acontece porque quando você tem um tempo mais longo, né, operações, né, trades que vão durar alguns meses, por exemplo, a gente dá o nome nisso aí de position trade, né? O swing trade é um trade que demora 15 dias. Claro, né, aí trazendo, né, a operação que começa e termina no mesmo dia é a operação day trade. Acho que ficou explicado aí para o pessoal que está começando no mercado, né, Marco? Ficou muito bem explicado. E eu me arrisco a falar assim, no meu caso, eu penso que até 10, né? 15 também é bacana, 15 também é um ponto, mas eu espero, na verdade, para mim, até 10 dias é o que eu consigo aguentar num papel. Porque como a gente opera compra e venda, e você sabe a história muito rápido, né? 10 dias é uma eternidade, né, cara? 10 dias você não aguenta. 10 dias já estou infartando. Ô, André, eu queria explorar com você, no tempo que a gente tem aqui ainda, 2 papéis, 2 ativos. Um deles é a Gafisa, que ontem caiu 6,7%, 6,70%, né? Com a notícia que ela tinha do Conselho homologado um aumento do capital social em 11 milhões. A gente sabe que 11 milhões para uma empresa é pouco. Para nós, meros mortais, é uma fortuna, né? Mas 11 milhões para uma empresa é pouco. Porém, a ação da Gafisa caiu 6,7%. O setor de construção caiu como um todo, não é apenas a Gafisa, mas como ela caiu um pouquinho mais e teve essa notícia recente, queria que você analisasse ela para nós, por favor. Perfeito, vamos lá. Marco, e assim, para trade, tá, já faz muito tempo que a gente não olha mais a Gafisa, porque ela tem o comportamento de gráfico de bolha, né? Aqueles gráficos que caem e de repente... geralmente por conta de notícia, né, você tem aí uma subida acontecendo de forma inesperada, com muito pouco volume no início e muito volume aqui no final, que faz a maioria perder dinheiro. É muito difícil operar isso aqui. Então eu tenho deixado um pouco de lado, até porque o setor de construção civil tem tantos players que têm gráficos bonitos, né, que tem uma excelente liquidez, né? E eu tenho me concentrado mais nesses players. Mas, para falar desse gráfico, é bem simples, né? O ativo, depois daqueles 4, 5 pregões em que explodiu por conta aí de uma briga societária e tal, que não foi de melhora de resultado, foi uma briga societária, o ativo começou a cair, entrou em tendência de baixa e está assim desde então. Ela tinha o fundo histórico dela aqui em 4,90, tá? Então é um nível mais baixo de preço já trabalhado pelo ativo, né? Então é até uma tristeza, né? Uma grande empresa, enfim. E está em tendência de baixa. Então, é o que eu falo sempre, na tendência de baixa, a tendência é cair realmente. A gente não tem, não dá para enxergar nesse gráfico um processo de melhora, né? Um ponto que daria para a gente comprar. Por enquanto, a única coisa que a gente percebe é que a empresa está sofrendo, que a ação está sofrendo, que o preço tende a continuar nessa tendência que é exatamente a tendência de baixa. Qualquer outro sinal nesse gráfico é inexistente. Olha, você sabe também que teve umas ações ontem, eu estava olhando aqui agora, que sofreram bem, viu? O setor de comércio, cara. A Magalu caiu 6,75%. A Magalu, um tempo atrás que eu digo, vai 6 meses, sei lá, um pouquinho mais aí, ela estava brigando ali próximo a R$5, R$4,50 o preço da ação. Hoje ela está R$2,35. A queda de ontem foi 6,75. A Pets caiu 3,76. Tudo bem que ontem caiu tudo, né? Mas aí o grupo soma ali com uma queda de 6,71. A Lojas Renner 4,84. A Arezzo 5,71. Que vem a Black Friday, que vem o Natal, né, André? Show de horror aí, viu? E que sejam muito bons, né? Porque essas empresas estão precisando, né? Você falou de algumas empresas, eu gostaria de mostrar 2 gráficos aqui, pode ser? Vou começar com Magalu. Olha só, Magazine Luiza, ela já teve nessa região de R$2, né? Desde no último ano e 3 meses, né? Desde julho de 2022, 3 vezes, tá? Da última vez que ela chegou nessa região, tá? Ela fez o falso rompimento, né, o trap vendedor e ganhou bastante força a partir daí, tá? Depois veio de novo aqui nessa região e ganhou bastante força a partir daí. Ela está pela 3ª vez aqui nessa região. Eu não gosto, Marco, de operar contra a tendência, né? Então a tendência é clara de baixa, mas eu adoro, tá?
ver ganho de forças em ponto de suporte, porque eu consigo montar operações quando a gente tem essa condição com muito pouco risco, tá? Basicamente, eu vou ficar muito de olho em Magalu hoje, tá? Se ela deixar aqui um bonito candle, tá? Ou seja, se ela abrir com, por exemplo, gap de baixa e ganhar força com o passar do dia. Porque aí isso vai ficar claro que, mais uma vez, esse é um ponto de suporte. Então, eventualmente, eu vou conseguir fazer uma operação para comprar, por exemplo, no rompimento da máxima de segunda com stop no fundo de sexta, tá? Se, é claro, ela ganhar força hoje. André, e se continuar caindo? Então, deixa que caia. Eu não vou comprar um troço que está caindo, né? Não faz sentido. Mas se ela mostrar força no ponto de suporte, eu vou querer comprar. Só para te dar uma ideia aqui, né? Foi muito o que aconteceu com o CPLE 6 semana passada, tá? Então, o CPLE 6 vinha caindo, chegou nesta região onde tinha uma linha de tendência, deixou um candle bonito, a gente falou de compra aqui, já saímos da operação, já chegou no alvo também, e a gente já está pensando em comprar de novo aqui nessa região. Mas, de qualquer forma, tá? A gente tem este ponto bonito num ponto de suporte, coisa que eu não sei se vai acontecer, mas que pode acontecer com o Magazine Luiza, e isso pode gerar uma oportunidade com risco pequeno, tá? E a outra que eu queria comentar é exatamente Lojas Renner, né? Porque, por incrível que pareça, né? E essa é a queridinha para o longo prazo de muita gente, né? Porque é uma empresa que tem um histórico belíssimo, né? No longo prazo, né? Então, tá no mercado há muito tempo, né? Sempre viveu uma história de sucesso até 2021 e passa, talvez, pela sua maior correção em todos os tempos, né? Uma correção maior do que essa foi só em 2008. Mas aqui a gente teve uma crise no mundo, o mundo quase quebrou. Fora esses momentos de crise mundial, né? Esse ativo nunca teve uma correção tão forte quanto teve agora, tá? Ela está trabalhando em níveis, né? De 8 anos atrás, 9 anos atrás, em momentos em que o Brasil estava vivendo uma crise brava, tá? E, diferente de Magalu, tá, já rompeu o seu ponto de suporte, ou seja, é triste ver a ação caindo tanto, tá, mas também ajuda a gente, né, a entender que, cara, a tendência dura até ser substituída por outra aposta. Então, se você é trader, coloque seu stop, porque mesmo grandes empresas podem passar por correções no seu preço, como essas que vocês estão vendo aí em Lojas Renner. É isso, Marco. Maravilha, André, maravilha. Você que sintonizou agora, estamos no pré-market aqui conversando com o André Moraes, que, na minha opinião, minha modesta opinião, um dos melhores grafistas que nós temos no Brasil ali, que cabe na palma da mão. Trazendo aí essas informações e traçando os seus pontos de mercado financeiro e dessas empresas que estão aí movimentando ou que estão no radar do investidor. Num dia em que, nessa sexta-feira, as bolsas operam de lado, de forma mista, na verdade, tivemos os PMIs na França, PMI na Alemanha, PMI na Inglaterra, de forma bem variado, e aí o mercado operando de forma mista. Tem PMI nos Estados Unidos às 10h45, é o indicador, o número do dia. O André Moraes, preço do barril do Brent do petróleo voltou acima de $94, né? Chegou acima de 95 essa semana, agora subiu de novo um pouquinho, 0,94 o preço do barril do petróleo. E assim, a Petrobras ficou um pouquinho alerta, né? Com a proibição temporária às vendas de diesel e gasolina decidida pelo governo da Rússia, né? É uma tentativa aí de estabilizar os preços dos combustíveis no mercado interno em meio a uma escassez observada no país. A Rússia é o maior exportador mundial de diesel, tendo aí, né, embarcado mais de 1 milhão de BPD, que fala de janeiro, a meados de setembro. Então, ou seja, André Moraes, preço do barril $94. Petro, uma das principais ações da Bolsa Brasileira, que içou o nosso índice aí no primeiro momento. O que esperar disso, já que o preço do barril ainda continua assombrando o mercado financeiro global? Ótimo, Marco. Excelente pergunta. E eu continuo achando aquilo que a gente conversou nas últimas semanas, sabe? Essa volatilidade até o teto de $100, eu acho que, de alguma forma, acaba ainda não sendo negativo para a Petrobras, né? E, de certa forma, até sendo positivo. Tanto é, né, que o reflexo disso está na cotação dessa empresa, né? Olha só,
de março, que é quando a gente estava lá em 96 mil pontos até agora, né, a cotação de Petro subiu em torno de 80%. E mesmo neste momento difícil de mercado, a Petro engatou a quinta marcha e ontem a gente teve a primeira correção em uma semana, enquanto o mercado caiu boa parte da semana, tá? Então, para mim, é claro que a gente tem uma preocupação a mais aí, né? Porque isso pode fazer o preço do barril de petróleo disparar e romper esses $100. Eu acho que isto seria ruim para a Petrobras por conta da demora do repasse que iria ter disso para o consumidor e, portanto, a Petro iria pagar, né, essa diferença aí do preço do barril e o preço que ela vende, ou seja, ia ser prejudicial para a empresa, mas enquanto não romper esse ponto, né, e ficar uma coisa meio descontrolada, o barril nessa região eu acho que acaba sendo positivo para a Petrobras. Então, isto aqui para mim, o que começou ontem por enquanto, graficamente, só uma correção, tá? Aliás, eu venho falando para o pessoal, né? A gente falou de compra em Petro muito aqui atrás, com alvo em 35,20, tá? O que eu tenho conversado com o pessoal é o seguinte: a única coisa que a gente precisa mexer é com o nosso stop, tá? Caso ela perca força, a gente cai fora da operação, bota o que deu no bolso e tá tudo certo, né? Então, o que eu sugeri pro pessoal é um limite de 30 e 30. Para baixo disso, a gente cai fora e deixa para entrar em Petro no próximo momento. E se ela vier para cima, o ponto de saída dessa operação é essa região aqui de 35,20, tá, Marco? Ô André, só para finalizar um comentário em relação a Petro, a gente tem geralmente, né, o hábito, conceito de que o preço do barril do petróleo é mais caro, isso seria favorável a Petro, porque acaba vendendo por um preço maior o caixa da empresa, maior o resultado. Aí você acabou de ressaltar que essa questão, olha, mas espera aí, teremos um repasse, né, que deve ser, a Petrobras deve bancar esse repasse, já que é uma das estratégias dessa política do atual governo do presidente da Petro. Então, seria alguma coisa em relação ao compromisso futuro dos dividendos. E isso é mal para a companhia, mal para a ação. Então, por um lado que a gente tem o preço da ação que pode subir, a gente tem um outro motivador que pode fazer o preço da ação cair. Tem também outro agravante, que é essa questão do diesel, né? Já que nós importamos ali alguma coisa de diesel da Rússia, ficaria mais caro para importar o diesel, então mais um custo para a companhia. Enfim, muita coisa, né, numa estatal. O Boixá, que participa com a gente aqui quase todos os dias, ele é um cara que ele não compra estatal de jeito nenhum, falou não compra estatal nem a pau, até rima. Você também é dessa política? Eu ia te perguntar agora. Fazer trade estatal é uma maravilha, né? Porque estatal tem uma maior volatilidade do que uma não estatal. Agora, numa carteira de longo prazo, eu não tenho estatal. Aí alguém fala, mas na história elas sobem mais. Beleza, mas acontece o seguinte, de vez em quando a Maes cai no 20%. Eu não quero conviver, o meu capital de longo prazo não pode ter essa volatilidade. Então, para longo prazo, eu prefiro ganhar menos, mas não ter esses vai e vem que tem empresa estatal. Agora, para trade eu adoro, né? Onde está a volatilidade, né, Marco? A gente até certo ponto, porque volatilidade quando é grande demais eu também não dou conta, né? Mas até certo ponto a gente corre em busca dessa tal da volatilidade, né? Olha, você que sintonizou agora, a gente está conversando com o André Moraes, trazendo as informações do mercado financeiro brasileiro. A Bolsa abriu em alta, o dólar abriu em queda, aparentemente um dia de um pouquinho mais de ajustes, fora os movimentos de ontem, já que a nossa Bolsa despencou, o dólar trabalhou acima dos R$ 4,90. A gente está tendo essa manhã, por enquanto, de uma leve recuperação na Bolsa brasileira, assim como no câmbio. O dólar já sobe mais um pouquinho, cai menos do que estava caindo inicialmente do pregão. A queda do dólar agora é de 0,38 e a alta da Bolsa continua em 0,71. Você não vai ter o que fazer o final de semana, vai descansar, quer aprender mercado financeiro? O André Moraes já deu a dica aí, ó. Entra no YouTube dele, André Moraes, deve ter um monte de curso lá de aprendizado, enfim, de aula para você poder também, né, que entender um pouco mais, porque de sexta-feira o André, aí você vai falar por que ele está traçando os pontos, os gráficos, enfim, como ele toma as suas decisões. É uma oportunidade aí, né, já que tem YouTube, tem vídeo que eu sei. Ô André, recomendações finais para o trader, para quem está começando a operar, o que deve olhar hoje, qual é o comportamento do mercado e qual é o comportamento que o trader deve ter e o operador de mercado comum? Vamos lá.
Eu acho que para as operações swing trade, tá, Marco? Até mesmo para posições e tudo mais, eu não inventaria muita coisa enquanto o mercado está dentro dessa consolidação que a gente mostrou aqui no gráfico de 60 minutos do índice, né? Então, quando que vai ficar legal para comprar, né? Vai ficar legal para comprar quando a gente conseguir se livrar dessa consolidação e passar desse ponto. Eventualmente, vai demorar mais, porque se a gente perdeu 116 mil pontos, né, a gente vai entrar em tendência de baixo e isso vai ter que ficar ou de fora ou saber trabalhar com venda, tá? Então, coloque seus stops, deixa parte do capital, se tiver em conta, deixe em conta, tá? Bota lá no CDB de liquidez diário e espera o mercado ter tendência para voltar a ficar mais agressivo e, eventualmente, ficar com 100% da carteira de swing trade comprado. Para isso, a gente precisa de tendência. Agora, para quem faz operações day trade, é esperar o preço se aproximar das suas estratégias, né? Então, por exemplo, no meu caso, esses pontos aqui de resistência, eu só quero vender dólar hoje, tá? Eu posso mudar de opinião em algum momento, mas eu só quero vender dólar, tá? Para mim, os pontos agora, que se o dólar bater cabeça e descer, eu vou querer vender 4.929 e 4.952, tá? E o índice, o Marco, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, eu tô muito inclinado, né, a ver como é que vai ser esse teste de 118 mil, acreditando que se ele passar desse ponto, ele pode ganhar aqui um alvo de 700 pontos para cima. Então eu ficaria de olho exatamente do que a gente pode ganhar neste miolo aqui, tá? Ou seja, se o índice conseguir superar esses 118 mil, eu pensaria numa operação de compra. Se ele encavalar aí e descer, eu não quero vender, tá? E eu acho que está num ponto onde a compra é muito mais interessante, então eu estou observando lá o rompimento de 118 mil para eu pensar em compra deste índice, Marco. Maravilha, gente. André Moraes, muito obrigado pela sua participação. Um bom pregão para você, um ótimo dia. Nos vemos aqui, como sempre, na próxima semana. Muito bacana as suas colocações, viu? Obrigado. Valeu, muito obrigado, pessoal. Bom final de semana, Marco. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau. Maravilha, conversamos com o André Moraes nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, dia em que a Bolsa sobe na largada, o dólar cai na largada, ajustes aí de mercado financeiro, uma semana onde nós tivemos ali decisões, várias decisões, né? Principalmente de juros, e aí o que norteou o investidor mundial. Hoje a gente tem, daqui a pouquinho, logo mais, né? O PMI dos Estados Unidos, que é o indicador que falta aí para sair na semana, e depois descansar num dia de ressaca, né, hoje, porque a volatilidade ontem foi bastante, as bolsas aí oscilando muito. Mas o programa aqui vai acabar, porém você vai continuar com muita informação de mercado financeiro. Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão a postos para apresentar o BMC News, trazendo muita informação de mercado financeiro para você que está atualizando com todas as cotações em tempo real. Você só vai encontrar aqui na BMC. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação, você que teve a semana com a gente aqui, nos acompanhando desde as 8 horas da manhã, toda semana, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo informação de mercado financeiro. Agradecer também a todos os profissionais aqui da BMC que estão lá nos bastidores, na retaguarda, nos ajudando e auxiliando para que o programa aconteça e você receba a melhor informação, como sempre. Eu vou desejando um ótimo final de semana, a gente volta na segunda-feira, um bom pregão e obrigado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic.